difícil, de longe, a mais difícil dessa aula. Tá? Vamos lá. Isso aqui, com bastante calma, tá? Passo a passo, que tem que ter algumas sacadas. E depois você tem essa sacada, você tem que, na verdade, no dia da prova, você vai fazer o quê? Testando, enxergando, relembrando alguma coisa que você já fez, assistiu nas aulas, porque ela encaixa as sacadas aqui, as operações que eu vou fazer com uma luva, né? Parece que a questão foi construída para fazer desse jeito. As únicas raízes reais do polinômio, vamos ler com calma, as únicas, vocês só vão ter essas, raízes reais do polinômio p de x, ou seja, uma questão de função polinomial, né? Dado pelo determinante abaixo, são menos 2 e menos 1. Espera aí. O determinante abaixo, você vai perceber que ele é uma função que tem grau maior que 2. Vamos supor, você não sabe ainda, não dá para ver claramente ainda que é maior que 2, mas provavelmente sim, porque você vai multiplicar aqui, ó, quando você fizer o determinante, né, que é o determinante disso aqui. Então, ó, aqui vai entrar matrizes também, né, de ordem 3. Eu não vou poder explicar tudo desde o início, eu vou algumas coisas mostrando assim na prática, que se eu parar para dar o conteúdo de cada coisa que eu vou usar nessa questão, realmente a aula não vai acabar nunca. Mas eu vou explicar tudo que eu fizer passo a passo, eu não vou entrar em detalhes demais. Então aqui, ó, o polinômio ele é igual a esse determinante. Quando eu faço a operação determinante aqui, eu encontro quanto vale esse polinômio. Ele falou que as únicas raízes reais são essas aqui. Ou seja, se houver raízes além dessas, são complexas, porque um polinômio pode ter raízes reais ou raízes complexas. Às vezes pode ter só reais, tá? Pode ter só complexas também. Né? Polinômio de grau 2, por exemplo, quando o delta é negativo, é porque não tem raízes reais, ou seja, as duas raízes são complexas. Outra coisa, o grau de um polinômio dá a quantidade de raízes que ele tem. O grau de polinômio é o valor do maior expoente que o x recebe. Por exemplo, o q de x aqui que a gente vai ler é grau 2, ó, porque o maior expoente do x que aparece nele é 2. Aqui, se você fizer essas operações todas, que eu vou acabar não fazendo por causa de uma sacada bem legal aqui com determinante, daria um polinômio de grau 4, que, portanto, tem 4 raízes. Essas são as duas reais, então tem duas complexas. Continuando. Então, esse polinômio, ele é dado quando eu fizer determinante, eu vou descobrir qual é a lei de formação dessa função polinomial. Sabendo-se que o polinômio q de x, que ele aparece aqui, ó, é a igual a x² mais bx mais c, ou seja, é um polinômio de grau 2, é uma função quadrática, é uma função de segundo grau, tudo a mesma coisa, com a, b e c constantes, tem as mesmas raízes reais de p de x, ele tem duas raízes, eu já sei quais são. Ele tem as raízes menos 2 e menos 1. As duas raízes dele eu já conheço. É correto afirmar que... Bom, eu já vou eliminar de cara duas alternativas. Por quê? Se esse polinômio... Observe que as afirmações são sobre o bzinho, o azinho e o czinho, que são os coeficientes aqui do q de x. Perfeito? Bom, a primeira afirmação em todos os itens é sobre o b² menos 4ac. Se você lembrar de Bhaskara, você sabe que isso aqui é quem? É o delta. E aí você tem que lembrar que... Vamos lá. A partir do delta, você consegue dizer se aquele polinômio tem duas raízes reais, duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais ou nenhuma raiz real. Basta olhar o delta. Se o delta for negativo, ou seja, o b² menos 4ac for negativo, então aquela função de segundo grau, né, porque esse delta é definido a partir de uma função quadrática apenas, então não possui raízes reais. Ou seja, as duas raízes, porque polinômio de grau 2 sempre tem duas raízes, as duas raízes serão complexas. Se o delta for igual a zero, possui duas raízes iguais, tá? É quando o gráfico da parábola só rela no eixo das abscissas, né? Aí, alguns pensam que só tem uma raiz, na verdade tem duas raízes idênticas. Também se fala raiz de multiplicidade 2. E quando o delta é maior que zero, significa que ele possui duas raízes reais distintas.
Tá? Que é o caso aqui. Está falando que o Q de x tem as mesmas raízes de P de x. Então, ele possui as raízes menos 2 e menos 1. Menos 2 é um valor real? Não é complexo. Né? Menos 1, na verdade, é complexo, perdão. Né? Todo número real também é número complexo. Mas é um valor, quando eu falo complexo, quando eu falar complexo nessa questão, entenda que é o que tem parte imaginária, tá? Porque, na verdade, o conjunto dos reais ele está contido no conjunto dos complexos. Porém, eu vou assumir que quando eu falar raiz complexa, é uma raiz que tem o formato A mais BI, tá? Você aprende lá em números complexos. Aqui eu não vou usar, só a ideia dela. Bom, como ele possui duas raízes reais e distintas, eu sei que o delta do Q de x, né, que é onde tem um delta, a função quadrática, tem que ser o quê? Maior que zero. Portanto, eu posso falar que o bzinho ao quadrado menos 4ac é menor que zero. Tá? Então, isso já faz... Não, desculpa. Maior. Falei maior, coloquei menor, né? Estou aqui pensando se vai caber tudo aqui, porque eu tinha que ter aumentado. Eu não aumentei, né? O espaço dessa questão? Não. Tá, mas acho que vai caber tudo aqui. A gente dá um jeitinho. B quadrado menos 4ac é maior que zero. Então, eu já elimino a letra A e já elimino a letra B do páreo. Tá? Agora, eu sei que ou é C. Por quê? Porque as duas estão dizendo que é menor que zero, o b quadrado menos 4ac. Então, só com essa sacada, só com o texto, já elimina duas alternativas. Só que agora é a parte complicada. É o que eu posso falar sobre o azinho. Ele é menor que 3/4, maior que 3/4 ou igual a 3/4. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que saber é que toda raiz quadrática ela pode ser escrita nesse formato, que é o que você conhece mais, e nesse formato que ele é melhor quando se tem as raízes dela já de antemão. É o azinho, x menos uma das raízes, que multiplica x menos a outra raiz. Então, essa se encaixa melhor para essa equação. Aí ele ainda te deu esse formato para talvez te confundir, te levar para um caminho mais longo, te levar para um caminho mais tortuoso, mas fazendo por esse formato, você vai ver que vai sair limpinha essa questão, vai sair bem bonitinho. Então, adaptando para esse formato, sabendo que as raízes são menos 2 e menos 1, lá vai. Q de x, né, no lugar do y, é o azinho, que é até o que eu quero descobrir, x menos o x1, digamos que o x1, tanto faz quem é o x1 quem é o x2, tá? x1 vou dizer que é o menos 2, então fica menos 2, que vai dar mais 2, menos x menos x2, x menos menos 1, que dá x mais 1. Eu sei que agora você vai ficar tentado a multiplicar, fazer a operação aqui. Não faça. Tá? Não faça. Por quê? Se você olhar esse determinante, ele tem x mais 2 aqui, e aqui dá para pôr x mais 2 em evidência. Essa acho que é a sacada mais ninja. Ele aqui ó, tem x mais... Se eu colocar x em evidência, fica x mais 1, e aqui x mais 1, que é exatamente x mais 2, x mais 1 que tem aqui. Vamos fazer esse determinante aqui, para otimizar o espaço. Então, vou colocar só a barra, quando coloca det entre parênteses, aqui agora vamos falar de matriz um pouco, tá? Quando se coloca det e o parênteses, fica que é o determinante dessa matriz. Se eu quiser escrever isso, determinante de uma matriz, sem colocar o det na frente, eu posso colocar uma barra vertical, em vez de colocar parênteses, tá? Aí vai ficar o Q de x, que é vou substituir aqui, ó, a x mais 2, x mais 1. Aí aqui vem o x mais 2, vou deixar assim. E aqui eu vou colocar x em evidência. Saca só o que vai acontecer. Isso aqui sai bonito. Agora aqui eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar x vezes x mais 1. Ó. 0 e 1. X mais 1. 1 e 1. Tá. Agora eu vou usar a seguinte propriedade. De determinante. Quando
se multiplica um determinante... Não, vamos ver. Melhor. Não, quando se multiplica uma matriz... Como vai ser escrito? Uma matriz por um valor real. Quando se multiplica um valor real. Não, é multiplicar o determinante. Tá. Quando se multiplica, aqui, vamos colocar aqui. A propriedade vai ficar melhor escrita assim. Quando se multiplica uma fila, que pode ser uma linha ou uma coluna, por um valor real, o determinante da matriz fica multiplicado por esse mesmo valor real. Isso aqui é uma propriedade dos determinantes, que eu não vi há um certo tempo, de ser sincero. Aí mais, eu via mais antigamente. Talvez os vestibulares que eu estou mexendo agora. Ou seja, tá? Eu posso pôr em evidência, veja só, se eu colocar esse, observe que x mais 2 tem nos 3 elementos de uma fila, tá? Eu vou colocar como se fosse ele em evidência. Você vai ficar estranhando, talvez, quem não está acostumado no início, mas daí você vai perceber que com a volta eu vou estar usando exatamente, tá? Então, assim, como se multiplica uma fila por um valor real, o determinante da matriz é multiplicado por esse mesmo valor real. Tá. Agora o que eu vou fazer? Continuar aqui. Eu vou colocar x mais 2 aqui fora da matriz. Vou colocar primeiro só ele. Depois eu apago e faço de novo para ocupar espaço. E aí eu vou escrever aqui assim, ó, a vezes x mais 1. 1, né? Eu estou colocando como se fosse em evidência aqui. Ele está multiplicando todos os elementos da fila. Então, eu divido esse por x mais 2, divido esse por x mais 2, divido esse por x mais 2. Então, vai ficar 1 e aqui fica x. Copiando o resto, aqui fica x vezes x mais 1, x mais 1, 0, 1, 1, 1. Veja bem que se isso aqui é um determinante, né? Isso aqui é um determinante. Isso aqui vai dar um valor que eu vou mostrar ainda como faz o método da mosquinha. O pessoal chama de borboleta. Aqui seria bom, porque eu não vou poder explicar tudo em detalhes. Se você ficar muito perdido, perdida, porque você não tem a menor noção de matrizes, depois dessa aula, agora você para essa aula e vai lá no Estudando por Assuntos. Pega uma aula de matriz, uma ou duas, ali escolhe matemática, você vai em Estudando por Assuntos, aí depois em aula específica, aulas por assunto, não vai no Aula Express, vai no Aulas por Assunto, se não me engano esse é o título. Coloca matemática, matrizes, e vai aparecer uma cacetada de aula ali. Assiste as primeiras 2 ou 3, que você vai pegar com certeza nelas aí o determinante, tá? Se você não pegar tudo aqui, porque aqui eu vou explicar uma vez só, tá? Porque tem muita coisa nessa questão. Essa propriedade determinante eu acho que eu não vejo muito, porque realmente faz tempo que eu não via. Mas como eu vou fazer o determinante disso aqui depois, você vê lá, que é o método na mosquinha que eu falo. Tá. Observe que se eu fosse fazer essa operação, isso aqui é um valor real, eu estou multiplicando uma matriz, digamos assim, é o determinante de uma matriz, tá certo? Se eu quisesse multiplicar aqui, eu tenho que multiplicar uma fila. Então, se multiplica uma fila por um valor real, né? O determinante dessa matriz fica multiplicado por esse mesmo valor real. Ou seja, se eu pegar toda uma fila aqui e multiplicar por x mais 2, esse determinante antigo ficaria multiplicado por x mais 2. O que eu estou dizendo é que esse é igual a esse. Esse é ele multiplicado por x mais 2. Eu estou dizendo que é igual ele sem isso, que é o determinante dessa matriz, multiplicado por x mais 2, é o mesmo que o determinante dessa matriz, que é quando tem uma fila multiplicada por x mais 2. Quando você multiplica uma fila por um valor real, porque eu multipliquei por x mais 2 essa fila, peguei digamos que eu tivesse começado com esse determinante aqui, multiplica essa fila por x mais 2, né? Viraria esse aqui. Ou seja, viraria esse determinante multiplicado por x mais 2.
Tá? Basicamente, o que eu estou dizendo é que você pode pegar se tiver uma fila, uma linha ou uma coluna que tiver um valor em evidência, você pode pôr em evidência, que está multiplicando todo, pode fatorar, você pode colocar esse valor para fora do determinante multiplicando o que restou. Mas aí parte dessa propriedade aqui. Tá? Aqui você pode ver outra coisa, ó. Eu posso colocar o x mais 1 também, ó, porque essa coluna aqui, ó, toda ela tem o fator x mais 1. Eu posso dividir ela inteira por x mais 1, ou seja, colocar para fora. Então, o que eu vou fazer para ganhar espaço? Eu vou apagar aqui e vou colocar já o x mais 1 aqui e já vou escrever tirando o x mais 2 e o x mais 1. Aqui vai sobrar só o a, ó, porque eu tirei o x mais 2 e o x mais 1. Aqui eu tirei o x mais 2, foi essa fila que eu tirei o x mais 2, né? Esse aqui eu tirei, ele estava tanto nessa fila quanto nessa coluna. E aqui ficou o x. Aqui eu tirei o x mais 1, ficou o x. Aí aqui eu só copiei 0 e 1, que foi a coluna. Aqui eu tiro o x mais 1, fica 1, 1, 1. Pronto. Tá. Agora observe o seguinte. Eu vou fazer esse determinante. Então, esse aqui é o polinômio, tá? Esse é o p de x. Esse aqui. Então, isso aqui que eu escrevi aqui, tudo isso é o p de x. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o x mais 2, x mais 1 assim. E vou fazer esse determinante. Vou usar aqui o método da borboletinha que alguns chamam. Você pode copiar duas colunas, pode copiar duas linhas e fazer o cruzar, mas ocupa muito espaço. Eu gosto de sempre de soluções que tentem ocupar pouco espaço, porque às vezes no dia da prova você tem um espacinho pequenininho assim, você tem que ficar apagando muito também, às vezes prejudica. Então eu vou fazer aqui, ó, diagonal principal, dá 0. Vou colocar o determinante vermelho para destacar. 0. Aí eu vou pegar o paralelo à diagonal principal, e aqui tem dois elementos. Sempre tem que ter 3, então eu dou a volta e pego a diagonal, tem só um aqui, não pego essa, pego essa. X vezes 1 vezes x, dá mais x quadrado, então. Agora eu pego essa terceira diagonal aqui, eu tenho que pegar com mais dois elementos. Você tem que sempre, aqui só tem 1, né? Tem que dar 3 quando você multiplica. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1, menos, e agora faço a diagonal secundária. X vezes 0 vezes 1, dá 0, mais 1 vezes 1 vezes A, que dá A, e 1 vezes x vezes 1, que dá x. Esse é o p de x, onde deixar aqui x mais 2, x mais 1. E x mais 2, x mais 1 é bem a parte que tem, que mostra, né? São os fatores do polinômio que tem a raiz 2 e 1. Né? Cadê? E aqui vai dar x ao quadrado mais 1 menos a menos x. Menos a menos x. Menos a menos x. Ajeitando, eu vou ter que o polinômio p de x pode ser escrito como x mais 2, que é o fator do polinômio que faz ele ter a raiz menos 2. Observe que, o que é raiz, gente? É punk que está na primeira aula da UFPR, então talvez valha a pena também você pegar um monte de aula de funções aí, ou no construtor de lista, né? Tá lá estudando por listas, construtor de listas, e cria uma lista de polinômios lá, para trabalhar mais polinômio, porque aqui ficou muita coisa numa questão só, não dá para explicar tudo com detalhes, senão a aula ficaria só essa questão, né? Esse x mais 2 está representando que o polinômio ele é formado por um produto de 3 outros polinômios, um de grau 1, outro de grau 1 e um de grau 2. É o x mais 2, o x mais 1, e aqui eu vou escrever x ao quadrado menos x mais 1 menos a, que é um polinômio de grau 2. Perceba que para isso aqui é uma função quadrática. O azinho está aqui, ó, é 1 dessa função. O bzinho está aqui, é o menos 1. E o czinho acabou ficando isso aqui, ó, o termo independente, 1 menos a. Eu vou usar já já isso aqui. Cuidado que esse azinho, esse bzinho e czinho não são esse azinho, bzinho e czinho. Eu vou até chamar de A1, B1 e C1, tá? Para não confundir. O 1 pode confundir com o número, né? Colocar a linha
B' e C', para vocês não confundirem com esse A, B e C. Esse aqui são A, B e C de outra função. Tá, mas o que eu quero dizer aqui, ó, esse polinômio pode ser escrito como um produto de 3 polinômios. Um de grau 1, ó, que o maior expoente é 1, outro de grau 1 e outro de grau 2, mostrando que esse polinômio tem grau 4. Né? Isso aqui, quando você consegue fatorar o polinômio, você consegue ver as raízes dele mais facilmente. Por quê, professor? Jovem Padawan, o que é uma raiz? A raiz é o valor do x, que faz o y, ou p de x, ou f de x, ser zero. Quando está fatorado assim, ou seja, em forma de produto, se eu olhar para cá, qual é o valor que faz essa parte dar zero? É o menos 2. Mas espera aí, se essa parte der zero, independente do que dê aqui nos outros, todo o polinômio valerá zero, porque está nessa forma de produto. Vai ficar zero vezes blá, 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 vezes blá, 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 que dá, com certeza, zero. Ou seja, desse jeito você consegue enxergar as raízes de uma forma muito mais direta. Por exemplo, se eu fizer zerar esse aqui, é quem? É o menos 1, que se eu trocar no x ali, ó, dá menos 1 mais 1, zera. Ou seja, o menos 1 é a raiz desse polinômio, porque quando zera esse pedaço, não importa o que dê aqui, quando eu trocar por menos 1 também, vai dar zero vezes blá, 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 vezes blá, 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 que dá zero. Ou seja, se é um x que faz o p de x ser igual a zero, é uma raiz. Só que essas duas raízes eu já sabia que existiam, eu já tinha me dito que menos 2 e menos 1 eram as únicas raízes reais do polinômio p de x. Então, é mais do que normal. Isso aqui é só uma indicação de que eu não errei continha, né? Que eu não fiz erro quando eu pus isso aqui para fora. Mas o que isso aqui representa? Se essas duas são as únicas raízes reais desse polinômio, esse polinômio aqui, esse fator aqui do polinômio, esse polinômio de grau 2, a função quadrática, não pode ter raízes reais, concorda comigo? Por que não, professor? Porque se ela tiver raízes reais, essa função quadrática aqui, que faz parte desse polinômio, se ela possuir raízes reais, o polinômio terá a raiz real menos 2, menos 1 e a raiz aqui que ela aparecer. Mas quando a gente falou que as únicas raízes reais são menos 2, menos 1, eu posso afirmar que essa função de segundo grau não tem raízes reais, porque senão ela ia entrar em contradição com o enunciado. E para uma função de segundo grau não possuir raízes reais, o delta dela tem que ser negativo. Então, posso afirmar com convicção que o delta desse polinômio tem que ser negativo. Vamos escrever isso? Delta é b² menos 4ac. Nesse caso, é o b' ao quadrado, né, que eu estou olhando aqui, menos 4 vezes o a' vezes o c'. Eu quero que esse delta seja menor que zero. Então, vou dizer que o b' ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a', que é 1, vezes o c', que é 1 menos o azinho. Observe que esse azinho é esse azinho. O azinho dessa função eu chamei de a' só para não confundir. Ele acabou aparecendo no termo c'zinho' dessa aqui. Olha que louco. Tem que ser o quê? Menor que zero. Porque senão ele não vai ter somente essas duas raízes reais do polinômio p de x, percebe? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Faz distributivo do menos 4 aqui, fica menos 4 mais 4a. Então, fica... eu pus um menos aqui. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos a dá mais 4a menor que zero. Não. Eu fiz isso, travou, perdi tudo, perdi tudo que está aqui no texto. Tá. Vamos lá, tem que isolar o azinho aqui. Aqui vai dar menos 3, joga para lá com mais 3, então fica 4azinho menor que 3. Azinho menor que 3 quartos. Gente, assim, essa é aquela questão que se você está no início do estudo ainda, está achando essa aula logo de cara, que eu acabei pegando essa questão logo na primeira aula de funções, nessa época que eu estou gravando, é a primeira aula de funções para específico ao FPR. Se você não tiver uma base bem legal, é normal, você que está assistindo e vários colegas seus vão ficar um pouco aqui assustados, boiando. O FPR coloca questões de matemática uma ou outra assim, punk. Tá?
não é a mais difícil do mundo, mas ela envolveu propriedade determinante de matrizes, polinômios, polinômio de grau 4, polinômio de grau 2, função quadrática, mas o coração foi o delta, né? Vocês perceberam que as duas respostas, as duas afirmações de cada item foram devidos aos deltas. O delta do Q de x, né, que é esse aqui, que ele falou que só tinha essas duas raízes reais, e depois o delta dessa função aqui, que aparece como um fator do P de x que não podia ter raízes reais. Então, eu usei o delta duas vezes na mesma questão. É uma questão super bem elaborada. Difícil. Então, o que eu ia dizer? Não fica chateado se você boiou demais essa questão. Passa. Depois tenta fazer ela de novo, acompanhando, tentando entender passo a passo. Se ainda estiver difícil, vai lá no construtor de listas, constrói uma lista ali de determinante, constrói uma lista de polinômio, resolve. Aí quando você tenta resolver, assim que você manda seu gabarito para a plataforma, depois você manda o seu gabarito, ele exibe a resolução. Ou se você não quer ainda tentar assim, você está muito perdido, vai no Estudando por Assuntos, tá? Aulas específicas por assunto, e coloca lá, matemática, polinômios, e assiste umas 2, 3, porque as aulas, a priori as aulas estão ordenadas por dificuldade de aula, né? Pode ter uma questão mais difícil, mas a média da nota da aula ali para cada questão está em ordem crescente. Assiste as 3 primeiras de polinômio, assiste 2 ou 3 primeiras de matriz, aí volta, tá? Porque essa questão aqui era uma coisa mais para quem já está mais amadurecido nesses temas, envolveu muita coisa na mesma questão. A chamada dela é com polinômio, mas envolveu muita coisa de determinante de matrizes e muita coisa de função quadrática, determinante de raiz, função quadrática, determinante não, discriminante, né? O delta das raízes, tá certo? Beleza. O A é menor que 3/4, então o gabarito é C de casa.